Olá, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre identidade cultural. O que é identidade cultural? Identidade cultural é o sentimento de identidade de um grupo, cultura ou indivíduo, na medida em que este é influenciado pela cultura do grupo a que pertença, influenciado por costumes, línguas, preferências, dentre outras. Elementos de identidade cultural. Os elementos de identidade cultural são as características de uma determinada nação, de um povo, de um grupo social, ou até mesmo pessoas que vivem em tribos, aldeias. São elas: cor e etnia, religião, língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, o que elas fazem no tempo livre, no seu lazer, gastronomia, o tipo de alimentação, pratos típicos, habitações, usos e costumes, história e patrimônio, que também está relacionado às construções, monumentos, construções em diversos tempos, diferentes épocas, né? Identidade cultural brasileira ou simplesmente brasilidade. Muitos sociólogos e historiadores brasileiros, a partir do século XIX, buscaram explicar a formação do povo brasileiro, caracterizado pela diversidade cultural. Enquanto uma nação, mais do que parte da identidade de uma nação, a cultura é essencial para que o próprio indivíduo construa a sua individualidade e exerça seu papel na sociedade. Multiculturalidade ou diversidade cultural está presente no cotidiano das pessoas. As diferenças étnicas, sociais, econômicas, nacionais, culturais ao nosso redor existem inúmeros seres distintos, classificados socialmente em grupos. No caso do Brasil, a diversidade regional ela acontece até mesmo por questão de localidade, né? No Brasil a gente tem 5 regiões e essas regiões elas têm características particulares, como a gente já discutiu em aula, né? A gente tem a região Nordeste com características culturais, sociais, econômicas próprias, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste, né? Todas elas com características distintas, com pessoas que vivem em grupos sociais com costumes e tradições distintas. As migrações humanas tiveram lugar em todos os tempos e numa variedade de circunstâncias. Têm sido tribais, nacionais, internacionais, de classes ou individuais. As suas causas têm sido políticas, econômicas, religiosas, étnicas ou por mero amor à aventura. O Brasil ele é marcado por uma série de migrações, tanto migrações internas quanto migrações externas. No caso das migrações internas, as pessoas migram dos estados, né, em busca principalmente de melhores condições de vida e de trabalho. Por exemplo, o estado de São Paulo, que recebeu e recebe pessoas de diversos lugares, não só do Brasil, como também do mundo, né? No caso das migrações externas, são pessoas que saem de seus países por uma série de motivos, como o texto mencionou, né? Seja questões políticas, econômicas, religiosas, étnicas, enfim, uma série de motivos levam as pessoas a saírem de seus países para irem para outros, como por exemplo aqui no Brasil. Recentemente, a gente passou por uma série de migrações, né? Como por exemplo o caso dos venezuelanos que vieram para o Brasil. Os venezuelanos saíram do seu país, a Venezuela, por questões de crise econômica, sociais, políticas, né? E eles acharam no Brasil um lugar seguro para que eles recomeçassem, né, e conseguissem, além de melhores condições de vida, trabalho. Uma outra situação aconteceu também com os sírios, né? Muitos sírios vieram para o Brasil fugindo da guerra, tá? Então, eles vieram em busca de proteção, segurança, trabalho e recomeçaram suas vidas por aqui. Os bolivianos também, nos últimos anos, vieram em maior número, né, em grande número. Por quê? Porque eles buscam também melhores condições de vida, de trabalho, e aqui eles ficam, né, ajudando também no processo econômico do Brasil. É por causa dessa diversidade e das várias migrações que podemos falar em vários Brasis. Ao longo da história, pelos diversos povos que aqui se encontraram, vai se formando aos poucos a identidade brasileira. Indorama, Terra de Santa Cruz, Brasil, Ilu Brasil ou simplesmente Brasil, Indorama. Assim os índios chamavam essas terras quando Cabral chegou.
Segundo Teodoro Sampaio, o termo da língua tupi pode ser traduzido como País das Palmeiras. A denominação continuou sendo usada pelos nativos por muito tempo. Provavelmente designava apenas parte do litoral do Nordeste. Aqui uma imagem pendurando, né? Terra de Santa Cruz ou simplesmente Santa Cruz. Esse nome foi registrado em 29 de julho de 1501, a carta em espanhol do rei Dom Manuel, que informou aos reis católicos a descoberta do Brasil. Dom Manuel cita também outra carta de 1505 aos mesmos reis, a qual terra pôs o nome de Santa Cruz. E isto foi porque na praia arvorou uma cruz muito alta. Outros chamavam-lhe Terra Nova, ou Novo Mundo. O nome de Terra Santa Cruz continuava sendo usado em 1640, como indica o Atlas de João Teixeira Albernaz. Aqui o Atlas do Albernaz. O Cantino, o mapa português anônimo de 1502, indica o Rio de Brasil, junto a Porto Seguro, e o nome Brasil com 2 L's é atribuído a uma das antigas. A denominação foi seguida por Waldseemüller, só que o cartógrafo alemão adotou apenas a grafia com um L. O Cantino é o primeiro mapa do Brasil conhecido. O Rio de Brasil é o primeiro registro do nome Brasil em nosso território. Existiram também variações como Brasil com 2 L's, Brasil com 2 R's, Brasil com um Y e L, L, Brasil com Z, Y e 2 L's, Brasil com Y e outras. As grafias Brasil e Brasil com S e com Z foram usadas por portugueses e brasileiros até o início do século XX. A grafia com S é a mais antiga. Aqui, né, onde aparece com S o mapa do Cantino. E no Brasil? Esta era a palavra que os Yorubás, povo originário das atuais regiões da Nigéria e do Benin, utilizavam para se referir ao Brasil, sendo que esses africanos se denominavam Ará e Lu Afiricá, os que vieram da África. Aqui o mapa da África. E agora que você viu um pouco como se formou a identidade do Brasil pelo olhar dos vários povos que o compõem, vamos fazer algumas atividades. Atividades. 1. De acordo com o que você aprendeu, podemos afirmar que o Brasil se formou a partir de diversas culturas? Que exemplos disso você daria? 2. A partir da imagem podemos dizer, é uma imagem que tem portugueses e índios, os portugueses olhando para os índios e dizendo, meu Deus, eles não usam roupas. E os índios olhando para os portugueses, olha, eles não usam penas. A partir dessa imagem, então vocês vão escolher uma das alternativas e marcar aquela que é correta. Então vamos às alternativas. Alternativa A. Os indígenas impuseram seu modo de vida e seus costumes aos portugueses. Alternativa B. Portugueses e indígenas possuíam diferentes identidades culturais, o que gerou conflitos. Alternativa C. Não havia diferenças culturais entre indígenas e portugueses. E a alternativa D. O encontro entre portugueses e indígenas foi muito tranquilo e sem conflitos. E aí a terceira atividade. Qual dessas imagens mostra uma manifestação cultural brasileira? Então vocês vão olhar para essas imagens e identificar aquilo que faz parte da nossa cultura. Ok? Desejo a vocês uma boa aula, uma boa semana, que se cuidem e até a próxima.